Quero dividir com você hoje um episódio a respeito da vida do rei Davi, que quase o levou para longe do plano que Deus tinha para a vida dele, que por um período o tirou do centro da vontade de Deus. Davi era considerado um grande rei, e antes mesmo dele ser ungido rei, ele já era um grande líder de exército, um guerreiro, um grande guerreiro. Você se lembra que ele chegou a matar Golias, o gigante? Pois bem, Davi era um líder de batalha. Ele trouxe através de sua liderança grandes conquistas para o povo de Deus, grandes vitórias, conquistaram grandes riquezas e terras através de sua liderança à frente na batalha. A palavra até mesmo cita que enquanto Saul matava milhares, Davi destruía 10 milhares, 10 vezes mais de conquistas que Saul trouxe ao povo de Deus. E o episódio que eu quero trazer e chamar a sua reflexão hoje se encontra no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 11, que diz assim: No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíam os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Até aqui. Você certamente conhece esse texto, sabe das consequências deste adultério que Davi cometeu. A mulher era casada, ele perguntou, ele sabia disso, ele obteve a resposta. Mesmo assim, ele cometeu um erro diante de Deus, do povo, e este erro teve grandes consequências na vida de Davi, trouxe outras tragédias, que não é o caso da nossa reflexão neste momento, e você certamente já ouviu, pode inclusive ler o restante do texto, caso queira relembrar dessa questão. Mas o ponto central que eu quero dividir com você neste momento é o seguinte: o que levou Davi, um grande guerreiro, um grande rei, um homem considerado segundo o coração de Deus, o que o levou a esta falha? Davi estava na hora errada, no lugar errado. Note que o texto começa dizendo que no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, ou seja, não era tempo de Davi estar em casa. Não era tempo de Davi estar passeando pelo palácio real. Não era tempo de Davi ficar distraindo a sua mente com coisas fúteis, tranquilas do dia a dia. Era tempo em que os reis saíam para a guerra. Mas Davi não. Davi entendeu naquele momento que ele já tinha feito muito, que ele já tinha guerreado demais, que ele já tinha conquistado grandes coisas e grandes batalhas através de sua liderança e que era o momento dele descansar. Este foi o maior erro de Davi, e isso fez com que ele entendesse que ele deveria ficar em casa, lugar errado, naquele tempo de guerra, momento errado. O lugar errado, na hora errada, pode trazer grandes consequências para a nossa vida. Por isso, você que eventualmente possa não estar exatamente no ponto ou no lugar que Deus colocou e pensou e projetou para você neste momento da sua vida, posicione-se, meu querido. Posicione-se. Volte para o lugar certo. Faça a coisa no momento certo. Um lugar errado, numa hora errada, te leva a consequências. Não era errado estar no palácio, não era errado passear nas horas vagas. O fato era que aquela não era a hora para que Davi estivesse no palácio. O fato é que era o momento que Davi tinha sido chamado para a guerra. Se você tem sido chamado para a guerra, se você tem recebido um dom da parte de Deus e tem entendido que é hora de você descansar, tome cuidado. Tome cuidado, porque a palavra de Deus está fazendo esse chamado para você neste momento. Posicione. Posicione como servo de Deus. Posicione no chamado que Ele tem para a sua vida. Posicione-se a respeito do dom que Ele tem para a sua vida. Lugar certo, hora certa, traz bênçãos. Lugar errado, na hora errada, pode trazer consequências, grandes tragédias, grandes dificuldades.
e vai te tirar do centro da vontade de Deus. Davi só retornou para a vontade de Deus, para o foco, para o objetivo que Deus tinha para ele, quando ele entendeu o erro dele, quando ele se arrependeu, pediu perdão e tornou a trazer um coração complacivo à vontade de Deus. Tornou ter um coração objetivando, querendo a vontade de Deus. Esteja no lugar certo, posicionado a fazer a coisa certa no momento certo. Isso trará grandes vitórias sobre a sua vida.